A Bíblia diz, no Salmo de número 100, entrai por suas portas com ações de graça e em seus átrios com hinos de louvor. É uma referência direta ao tabernáculo, ao templo, que centralizava a vida da adoração no Antigo Testamento. Nós estamos falando de louvor e adoração. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos uma dinâmica totalmente centralizada no templo, naquilo que se refere a atividades de adoração a Deus. É claro que nós temos visto o significado de adoração, tanto na nossa língua, como na primeira aula vimos, quanto na segunda aula, numa visão mais bíblica a respeito do tema, mas de uma maneira geral, nós vemos que, biblicamente falando, o ser humano, assim como os seres angelicais e todas as atividades celestiais, elas se voltam em adoração de muitas maneiras. Louvar a Deus e adorá-lo se manifesta com milhares de expressões diferentes. É sempre uma expressividade, mas é algo que se manifesta de formatos diferentes. Quando nós olhamos para a vida do tabernáculo no Antigo Testamento, nós vemos uma realidade de liturgias, de rituais que precisavam ser seguidos e que, por um tempo, eles eram estabelecimento da dinâmica de adoração a Deus na terra. Isso aconteceu para que nós pudéssemos ter, hoje, a condição de visualizar os princípios da adoração. Ou seja, depois de Cristo, a dinâmica mudou. Jesus Cristo rasgou o véu e toda aquela sistemática do templo não faz mais sentido daquela forma, mas nos ensina, e é por isso que está ali, o Antigo Testamento faz parte da minha e da sua Bíblia, porque nos ensina os princípios e a dinâmica espiritual por trás de todas as coisas. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que, entre outras coisas, o ser humano foi criado puro, perfeito, santo. Deus não apenas criou o ser humano em estado de pureza e santidade plenas, como ele deu a instrução para como o homem poderia manter esse estado de pureza e de santidade. Então, se a gente pegar, por exemplo, só o simples direcionamento quando Deus diz, olha, vocês têm todo esse jardim, comam das árvores de todo o jardim, menos uma. Só da árvore do conhecimento do bem e do mal não comam, comam de todas as outras. Então, essa orientação garantia a obediência e, consequentemente, a permanência do homem no estado que Deus o criou originalmente, de pureza e de santidade. A gente sabe que a história não foi bem assim, o homem caiu, a humanidade se tornou pecaminosa por natureza, isso quebrou a comunhão entre Deus e o homem, e o ser humano passou a ter um contato com Deus dificultoso. Havia uma barreira. Por quê? Porque Deus é santo e o ser humano não era mais. Deus havia feito o ser humano dentro de um propósito pleno, perfeito, de ser santo, puro. Esse propósito foi quebrado, mas se a gente investigar com bastante cautela, com bastante cuidado, a gente vai ver que a Bíblia continua dizendo que o propósito de Deus para o ser humano é que nós sejamos santos. E nesse propósito, a gente pode se perguntar, como pode Deus, sabendo que a nossa natureza se tornou pecaminosa, maculada, foi manchada, ela não é mais pura como era originalmente, como pode Deus, sabendo desse contexto da nossa natureza depois do pecado, ainda requerer de nós santidade? Como pode isso acontecer? Bem, a gente tem muitos e muitos versículos e passagens bíblicas que nos direcionam sobre os detalhes a respeito disso. Mas cabe a nós perceber uma coisa interessante. Deus havia preparado o caminho para que essa santidade pudesse ser alcançada. Quando nós chegamos no Novo Testamento, que nós vemos em Cristo manifesta, cumprida e revelada toda a inteligência e todos os princípios e toda a dinâmica do que acontecia desde o Antigo Testamento até aquele tempo, nós percebemos que Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo ele centraliza, ele é central. Então, em Cristo, nós descobrimos que tudo é centralizado de modo a garantir que, por Cristo, nós tenhamos a condição de sermos santos, de sermos puros, de sermos imaculados. É lógico que nós precisamos entender isso dentro dos seus contextos.
Tudo isso importa para nós a respeito desse assunto, por quê? Porque quando nós falamos de louvor e adoração, nós falamos sobre achegar-se a Deus. Chegar a Deus. Eu citei na abertura do vídeo Salmo 100. O Salmo 100 dizendo: entrai por suas portas com ações de graça e em seus átrios com hinos de louvor. Se você parar para pensar a dinâmica do que acontecia, a própria lógica do tabernáculo, você tinha uma porta externa e você adentrava primeiro nos átrios. Depois você tinha um lugar mais interno, já mais íntimo, o lugar santo. E dentro do lugar santo você tinha o lugar mais íntimo de todos, o mais secreto, o mais sagrado, o mais inacessível, o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar. E o acesso a cada camada mais interna do templo, o acesso era mais difícil. Tanto que apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano no Santo dos Santos. E isso cheio de regras e cheio de detalhes a serem cumpridos para que a coisa não desandasse. Então, tudo isso é uma simbologia, tudo isso é um direcionamento a como é a dinâmica espiritual que nós precisamos compreender. E se você perceber que essa dinâmica ela acontece toda envolta em louvor e adoração, você mais uma vez chega à conclusão de que louvor e adoração não é para entreter a igreja, não é para a gente se divertir cantando, apesar de que é divertido cantar, é legal, é gostoso cantar, entoar canções a Deus, é gostoso adorar a Deus, sentir a sua presença, chegar-se a Ele, é bom demais. Mas não é para isso, para nos satisfazer. Mas o louvor e a adoração, eles são como se fosse uma chave, um código de acesso à presença de Deus. Afinal, quando alguém adentrava os átrios, o santo lugar e finalmente o santo dos santos, o que se encontrava ali dentro? Elementos que significavam os atributos de Deus e apontavam para Cristo. Mas no lugar mais central, no lugar mais secreto, se encontrava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança significa a presença de Deus. O símbolo do templo, as coisas que haviam ali, os átrios, o santo lugar, o santo dos santos, tudo isso está centralizado em Cristo, aponta para Cristo, e de uma maneira muito clara, a Bíblia vai revelar que Ele próprio, Jesus, é o novo e vivo caminho. E vai dizer que nós devemos entrar com intrepidez na sala do trono, diante do trono da graça de Deus. Esse acesso. Acesso fala de passagem, fala de poder chegar. Você não tem autorização. O ser humano, depois que pecou, ele se tornou impuro, ele se tornou maculado. A Bíblia diz que ver a face de Deus em sua total pureza e santidade seria fatal para qualquer ser humano. Dê uma olhada na sua Bíblia, lá em Êxodo 33. De qualquer maneira, o propósito permanece, que nós sejamos santos e puros, íntegros. Interessante, essas coisas acontecem. Eu ficava intrigado quando lia que Deus deu uma ordem para Abraão dizendo: "Sê tu perfeito, seja perfeito". Como é que Deus, sabendo que não somos perfeitos, vira para um ser humano como Abraão, ainda sendo Abraão, vira para ele e diz: "Seja perfeito"? Como é que a Bíblia vai dizer no Novo Testamento para nós, sabendo que nós somos pecadores, sede santos, sejam santos, sejam puros? Como é que é isso? Porque o propósito original permanece. Só que Deus ele não é irresponsável, ele não é louco. Ele é um Deus soberano, inteligente, ele é a própria sabedoria. Ao mesmo tempo que ele permanece no seu propósito de que nós caminhemos em santidade e em pureza, ele também estabelece um meio para que isso aconteça. E como nós dissemos, o meio para isso é Jesus Cristo. Ele é o novo e vivo caminho. E em Jesus, em Cristo, nós descobrimos o acesso à plena presença de Deus. Certa vez, os discípulos pediram a Jesus: "Mostra-nos o Pai". E ele virou para eles e disse: "Poxa, mas vocês não estão me vendo há quanto tempo? Quem me vê, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um". Por isso ele é a chave do acesso ao coração de Deus. E o louvor e adoração é quando você organiza as coisas. Eu sempre digo uma coisa:
quando nós evangelizamos alguém, por exemplo, quando nós discipulamos uma pessoa, quando nós falamos de Jesus para alguém que não o conhece, o que nós estamos fazendo? Alguém pode dizer, nós estamos cumprindo a função, a missão da igreja. Alguém pode dizer, nós estamos fazendo o ID que Jesus deixou para nós. Tudo isso está correto. Mas, no fim das contas, nós só precisamos fazer isso porque toda a humanidade ainda não está adorando a Deus. A adoração a Deus, de certa maneira, é a principal função e missão da igreja. Então, a adoração, ela se encaixa como a necessidade de todo ser humano. O Salmo 100 que eu citei começa não falando do templo, ele fala no templo, se eu não me engano o que eu citei foi o versículo 4, mas no versículo 1 fala dos povos, das pessoas, do ser humano como um todo. Adorar a Deus, louvar a Deus, isso deveria ser algo que todo ser humano deveria estar fazendo. Como a gente sabe que isso não é uma realidade, nós devemos falar e anunciar as verdades do Evangelho para que mais pessoas possam vir a se tornar um verdadeiro adorador. Por isso que eu digo que nós precisamos evangelizar dentro e fora da igreja. Fora da igreja você sabe já, mas dentro da igreja talvez você não saiba, mas também precisa ser evangelizado. Porque mesmo dentro das igrejas nós temos pessoas que ainda não são verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Se isso está começando a fazer sentido para você, ou se não, calma que a gente vai continuar falando. Eu falei que o acesso é uma das chaves da dinâmica espiritual por trás do louvor e adoração. Por quê? Porque o louvor e adoração é aquilo que viabiliza, digamos que o louvor e adoração seja o buraco da fechadura, em que através de Cristo você pode ter acesso e abrir as portas para chegar e desfrutar e adorar na presença de Deus. A chave de todas as coisas, no final das contas, é o acesso à presença de Deus. Porque o ser humano foi cortado da presença de Deus pelo pecado. E foi difícil, a gente já não poderia mais acessar. Adão e Eva não tiveram mais o mesmo relacionamento com Deus como eles tinham antes. Então a coisa mudou. Mas através desse entendimento da dinâmica de louvar e adorar a Deus, nós somos capazes de nos colocarmos no nosso lugar devido como adoradores. Eu não tenho como ser um verdadeiro adorador se a minha adoração ela é vaidosa. Eu não tenho como ser um verdadeiro adorador se a minha adoração ela é orgulhosa. Eu não tenho como ser um verdadeiro adorador se a minha adoração, na verdade, não é a Deus, ao Deus verdadeiro. Então, se você parar para pensar, o verdadeiro adorador é a posição de todo cristão, de todo crente, de todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, para que ele possa ter de fato acesso a Deus. Porque de outra maneira, nós estamos sendo inviabilizados a esse acesso, só por causa de Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Se não fosse ele que é a revelação do Deus Altíssimo, nós não poderíamos ter esse acesso. Existe um outro aspecto importante ainda a ser visto a respeito da dinâmica do louvor e adoração de acordo com a Bíblia. Eu estou falando da entrega. Jesus disse que Deus procura os verdadeiros adoradores. Quando você sabe que Deus está procurando verdadeiros adoradores aqui onde você mora, na face da terra, como você se sente? Ou melhor, qual é a sua resposta à procura de Deus? Quando Isaías teve um encontro com o majestoso Deus no seu trono, no alto e sublime trono, lá no capítulo 6, ele teve um encontro que mostrou para ele a sua realidade indigna. Ele logo pensou, sou um homem de impuros lábios, vivo no meio de um povo de impuros lábios. Acontece toda uma questão ali espiritual e ele recebe uma espécie de purificação e ele ouve uma pergunta que ecoa nos céus. Quem irá por nós? E a resposta Isaías dá. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando você percebe Jesus dizendo, Deus está procurando os verdadeiros adoradores na face da terra, você está sendo como Isaías, que percebe primeiro a sua impossibilidade de ser esse verdadeiro adorador por causa do seu pecado, mas que está disposto a ser purificado, que está disposto a ter
esse acesso através de Jesus Cristo, garantido por Cristo. Você está disposto a caminhar por esse acesso e por conta disso você se voluntaria. Você diz, Senhor, eis-me aqui, faz de mim um verdadeiro adorador, custe o que custar. Nós temos só duas possibilidades de resposta quando nós percebemos que Deus procura verdadeiros adoradores. Ou nós respondemos como Isaías, dizendo, eis-me aqui, estou aqui, quero ser um verdadeiro adorador. Ou nós simplesmente ignoramos esse fato, não damos resposta alguma e tratamos com indiferença o fato de que Deus está buscando os verdadeiros adoradores na face da terra. Agora, o detalhe-chave aqui, depois que você compreende que o acesso é garantido, é que você precisa entender que exige entrega. E quando eu falo entrega, eu poderia até mudar aqui para entrega total, entrega de 100%. Eu falo da completude, da inteireza. Você lembra de Israel, por exemplo, o bezerro de ouro? Você lembra dos contextos que eles viveram ali no Antigo Testamento? Muitas vezes o povo de Deus mantinha a atividade de adoração litúrgica no templo e, ao mesmo tempo, atividades idólatras a ídolos falsos em outros lugares da cidade. Misturas, e isso não torna a coisa mais ou menos. Isso torna a coisa totalmente estragada. Por quê? Porque não há inteireza de coração, não há coração inteiro. Por isso que nós temos como primeiro e grande mandamento amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Entrega, nesse sentido, é entrega total. Não existe entrega parcial. Entregar a sua vida totalmente a Deus é uma questão de justiça, porque você reconhece que é pecador e que sem Ele você não é nada e você está condenado. E é uma questão de gratidão, porque Ele, sem que você mereça, Ele fez tudo por você. Então o mínimo que você pode fazer é se entregar a Ele totalmente. É uma questão de permanência e continuidade, porque não é um ato que você faz na sua vida e garante o resto, você não precisa mais fazer nada. Você deu um abraço em Jesus, disse que ama Ele e abandonou Ele para o resto da vida. Não faz sentido. Vai lá, você lê em Romanos 12, você vai ver que a gente precisa manter a constância em renovar a nossa mente constantemente, estar exercitando o nosso culto particular, o nosso culto pessoal, a nossa entrega pessoal. É uma permanência, uma constância. Nós vemos em Apocalipse, em outros lugares, aquele que for fiel até o fim, uma questão de permanência. Entrega é uma questão de constância. E por fim, a entrega é uma questão de propósito, porque afinal de contas, todo ser humano, toda a criação foi criado para adorar a Deus. Você foi criado para louvar ao seu Criador. Assim como no Antigo Testamento, na dinâmica do tabernáculo, do templo, envolvia acesso, você ia cada vez mais profundo até chegar à plena presença de Deus, e envolvia entrega, exigia que os rituais, as liturgias fossem realizadas. Lembrando mais uma vez do Salmo 100 que eu citei já algumas vezes. Entrai por suas portas com ações de graça. Não é entrai por suas portas de qualquer jeito, do jeito que você achar melhor. Entrai nos seus átrios com cânticos de louvor. Não é entre nos seus átrios aí pensando, falando o que você quiser. Do jeito de Deus. Lembra que a gente falou na aula passada? A adoração acontece de fato quando nós percebemos e conhecemos a Deus para fazer as coisas do jeito dele. Não do nosso jeito. Não como eu quero que seja. Pode ser que eu queira que o meu jeito, a minha vontade esteja sintonizada com a de Deus. Isso acontece quando nós estamos na presença de Deus. Nós vamos sendo transformados, a Bíblia fala sobre isso, cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é um efeito de alguém que se torna um verdadeiro adorador. Mas adoração é acesso à presença de Deus, adoração é entrega. E essa entrega, como eu já disse, ela precisa ser de todo o coração. Se você for analisar, por exemplo, a vida do ser humano por aí, você vai perceber que o ser humano está sempre se entregando a alguma coisa. Você vai ver pessoas se entregando ao trabalho, os workaholics, né? Você vai ver pessoas que se suicidam quando se aposentam, já tem acontecido isso em lugares do mundo,
porque elas perdem o sentido da vida. A vida delas era uma entrega ao trabalho. Você vai ver pessoas que se entregam ao dinheiro e a vida delas é por conta do dinheiro. Você vai ver pessoas que se entregam a uma seita, você vai ver pessoas que se entregam a um padrão, a um ídolo, a um cantor, a um artista. Louvor e adoração a Deus significa você se entregar ao Deus verdadeiro. Entregue a sua vida totalmente, não deixe pela metade. Vamos continuar aqui para a gente compreender outras nuances e como isso corresponde à prática e o que eu posso fazer para melhorar isso na minha vida. Bom, tivemos alguns problemas técnicos lá na nossa gravação, mas a nossa aula continua. Nós estávamos dizendo e mostrando que a dinâmica do louvor e da adoração fala do acesso, se refere ao acesso e à entrega que envolve tudo isso. O acesso é aquilo que se garante ao adorador, ao objeto adorado, a presença de Deus, no caso. E a entrega é a atitude, aquilo que demonstra a adoração, o louvor diante de Deus. Como nós já vimos anteriormente, nós temos falado que Deus busca os verdadeiros adoradores. E alguém já disse, se há os verdadeiros é porque há os falsos. Então, como é que eu posso ser um falso adorador? Eu sou um falso adorador quando eu não tenho entrega, quando a minha vida não é uma vida de entrega. Eu tenho um coração dividido, eu tenho uma adoração dividida. O meu louvor, se a gente for analisar de uma maneira bíblica, nós vamos perceber, por exemplo, que a Bíblia vai demonstrar diversas vezes que o Senhor, ele não divide, ele não partilha a sua glória com ninguém. Isso não é como um egoísmo, a glória é minha, eu quero só para mim. Pelo contrário, é uma questão de justiça. Só Ele é santo, só Ele é digno de louvor e de adoração. Você já ouviu isso nas canções, você já leu isso na sua Bíblia. Isso é real, isso é verdade. Apenas o Senhor, o Deus verdadeiro, é digno de toda honra e de todo louvor. Por isso que quando a nossa entrega ela não é 100%, ela não é completa, ela não é total, ela é uma entrega indevida. Ou melhor, nós estamos deixando de entregar alguma parte que seria devida ao Criador, porque Ele é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor e de toda a adoração. A coerência bíblica, a Bíblia como um todo, nos mostra que toda adoração, todo louvor que é dirigido, que é direcionado para qualquer ser ou para qualquer coisa que não seja Deus, o Deus verdadeiro, constitui idolatria. Idolatria é a junção de dois termos gregos. É idolon, que significa uma imagem, um corpo, um objeto, uma figura, e latria, como nós já vimos, que significa adoração, uma prestação de serviço como de um escravo para o seu senhor. E muitas vezes nós pensamos na palavra idolatria e imaginamos que seja algo que só faz alguém que se curva diante de uma imagem de escultura ou que faz suas orações ou suas devoções a alguma figura inanimada, alguma coisa assim. Mas, na verdade, a idolatria ela não está engessada numa forma. A idolatria ela está na essência do que se faz. Toda vez que você entrega, que você busca acesso à profundidade, a uma entrega genuína, a algo que não é Deus, você está andando na beira do abismo, eu poderia dizer assim, da idolatria. E se você permanecer nisso, talvez você já esteja cometendo o pecado da idolatria. A gente não vai entrar nesse assunto propriamente dito, que é o nosso assunto é louvor e adoração e não idolatria, mas as coisas passam de uma maneira muito conectadas aqui. Por quê? Porque quando nós falamos de idolatria, nós precisamos entender que eu posso muito bem adorar, por exemplo, como eu disse, já dei alguns exemplos, posso adorar a minha família, posso adorar o dinheiro, posso adorar as riquezas, né? Posso adorar, por exemplo, o meu trabalho, posso ser um adorador de uma ideologia, de uma figura pública, de um governante, de um artista famoso, de uma banda, etc.
Eu posso idolatrar qualquer coisa. Eu gostaria de citar aqui o Dr. J.K. Bill. Ele escreveu um livro chamado Você se torna aquilo que adora. Recomendo muito que você leia esse livro. Não é um livro devocional, não é um livro de nível raso, ele é denso, mas é incrivelmente bíblico e ele fala muito sobre isso que nós estamos pincelando aqui, bem na superfície, ele vai mais nas profundezas desse assunto. Mas eu gostaria de tocar nesse tema, ainda que superficialmente, para que a gente pudesse fechar esse entendimento. De alguma maneira, você está se transformando, ou você está se tornando muito parecido com aquilo que você está adorando. Então a grande pergunta aqui é, o que você está adorando na sua vida? Qual é o objeto da sua adoração? Tem sido Deus e apenas Deus, somente Deus? Ou você tem dividido o seu louvor e a sua adoração a Deus com adoração e louvor a outras coisas, que podem ser abstratas ou concretas? O Salmo 115, ele começa dizendo, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que perguntam as nações onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Tornem-se como eles, aqueles que os fabricam e todos aqueles que os adoram. O salmista está dizendo, se tornam como os ídolos, aqueles que adoram os ídolos. Nós nos transformamos naquilo que nós adoramos. Ou seja, de alguma maneira nós estamos sendo moldados, particularmente moldados, pessoalmente moldados, por aquilo que nós estamos prestando a nossa devoção. Se eu adorar a Deus, eu vou me transformar em Deus? Não, não é o sentido de você tomar o lugar, é no sentido de você se tornar parecido. Se você for nas cartas de Paulo, por exemplo, você vai encontrar inúmeras passagens em que Paulo ora para que os cristãos, os crentes em Jesus, se tornem cada vez mais o quê? Parecidos com Cristo, conhecedores de Cristo, de como Ele é, para que possam ser parecidos com Ele. Então, um dos alvos principais da nossa vida cristã, enquanto cristãos, é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Efésios capítulo 5. Eu quero ler apenas o versículo 1 para que você possa entender um aspecto objetivo disso aqui. Efésios capítulo 5, verso 1 diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E ele segue, vivam em amor, como também Cristo nos amou e etc. E ele vai fazer uma série de recomendações de como nós, enquanto filhos de Deus, devemos viver, porque o padrão de Deus é esse. Ele vai apresentando para nós um padrão de Deus. E a referência desse padrão é o próprio Deus. E em outros lugares você vai encontrar esse termo da imitação aparecendo, por exemplo, João vai falar lá na terceira carta, terceira de João, ele vai falar de que nós devemos imitar o que é bom e não imitar o que é mal. O apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios, sejam meus imitadores. O apóstolo Paulo tem a coragem, vamos dizer assim, de dizer, me imitem, imitem a mim. Por quê? Porque ele, por sua vez, imita, e ele sabe que ele imita a Cristo. Isso significa, em última instância, que nós devemos ter voluntariedade, intencionalidade em nos tornarmos parecidos com Cristo. Ou seja, não é por osmose, não é a gente senta aqui, entra num transe, atinge o nirvana e a gente consegue alcançar a mente divina e ela vai introspectando e colocando... Não, não é assim. Nós precisamos voluntariamente, nós precisamos deliberadamente buscar
o acesso. E isso precisa acontecer por uma entrega voluntária. Eu toco nesse assunto aqui de uma maneira assim tangencial, mas crucial para esse entendimento, porque eu falo mais sobre isso quando geralmente faço palestras sobre discipulado e a coerência, a inteligência, a profundidade do discipulado bíblico. E eu sempre cito o poder da influência e falo sobre a imitação, o poder da imitação. E eu lembro, há alguns tempos atrás, há algumas décadas atrás, a ciência comprovou a existência, descobriu a existência de neurônios que foram chamados de neurônios espelho. Esses neurônios espelho, entre muitas e muitas atribuições, peculiaridades que eles têm, são responsáveis por fazer com que o ser humano seja capaz de copiar, de imitar algo, simplesmente por ele ter aquilo como referência. Alguém que está assistindo o vídeo de uma pessoa que se machuca e de repente corta a perna e às vezes sente na sua própria perna uma dor, um tato como se fosse de um corte. Isso é o neurônio espelho funcionando. E esse neurônio espelho, ele vai fazendo no cotidiano, na vida social, com que nós sejamos capazes de adquirir hábitos e modos, particularmente pelo convívio com aquela situação, com aquele hábito, com aquele modo. Nós somos capazes de adquirir, de adicionar à nossa personalidade, ao nosso jeito de viver, uma modificação, uma transformação que vem de algum lugar. E isso, sabe o que se chama? Discipulado. Então, a gente não vai caminhar além disso aqui, porque aí já estamos entrando um pouco em outro assunto, mas onde isso se conecta com louvor e adoração? Aí é que está. É que se você se relaciona com algo de modo a ser ídolo para você, se você se relaciona com alguma coisa que se transforma um ídolo para você, você está, de alguma maneira, prestando àquela coisa a atenção, o louvor, a adoração que eram devidos a Deus. E você está prestando a outro assunto. Quando eu falo sobre isso, eu lembro também de Marta e Maria sendo visitadas por Jesus. Jesus chega à casa delas. Marta, ao perceber que Jesus entra na sua casa, ela vai se ocupar de afazeres da cozinha, porque isso fazia parte, até hoje, né, mas talvez de uma maneira um pouco mais forte, né, naquele tempo, naquela sociedade, fazia parte de uma espécie de código social você ter alguma coisa preparada. Isso era um código social, era o que se esperava de um anfitrião. E Marta foi cuidar disso. Então, de certa forma, Marta, ela estava, entre aspas, servindo a Jesus. Maria, por outro lado, assentou-se aos pés de Jesus e ficou ali colocando o seu foco e a sua atenção totalmente nele. O que isso significa nesse aspecto de louvor e adoração? Significa, e as palavras de Jesus vão mostrar isso, porque ele vai dizer: Marta, Marta, por que você se ocupa aí? Vem fazer como a sua irmã que escolheu a melhor parte, a boa parte. Qual é a melhor parte? A melhor parte é nós estarmos prostrados aos pés do Senhor, prontos para ouvi-lo, prontos para servi-lo, prontos para adorá-lo. Mas aí você pode pensar: poxa, mas não é justo, Marta estava fazendo coisas para Jesus. Aí eu posso argumentar de muitas maneiras. Eu posso dizer, por exemplo, Jesus pediu que ela fizesse alguma dessas coisas? Então, se você quiser fazer uma analogia, de repente, quantas pessoas na igreja cristã estão fazendo algum trabalho ou algo que elas chamam de chamado ou ministério e que Jesus nunca pediu que elas fizessem isso? Você tem feito algo ministerialmente? Você tem um chamado? Esse chamado veio de quem? Veio de uma exigência social ou veio da boca do próprio Deus? Isso é algo que vale a pena a gente pensar. A nossa adoração, ela pode ser desviada sorrateiramente, mesmo quando nós achamos que nós estamos direcionando a coisa certa. Eu já vi muitos casos, já conversei até com pessoas que se descobrem, por exemplo, falhando em adorar a Deus porque estavam muito ocupadas, sabe com o quê? Com a igreja. E você pode dizer: poxa, mas ocupar-se com a igreja não é estar adorando a Deus? E eu digo: não necessariamente. Uma pessoa pode estar cantando louvores
com lágrimas escorrendo pelos seus olhos e não está adorando ao Senhor. O que você tem adorado? O que você tem louvado? O que tem roubado o seu tempo? O que tem roubado a sua atenção, que deveria estar ali aos pés do Senhor e de repente está preocupada e atordoada e focando em muitas outras coisas, ou quem sabe dormindo, descansando, quando na verdade deveria estar atento com os olhos fixos nele? O que tem feito a sua adoração ser partilhada com outras coisas? Ou será que a sua adoração ela não está partilhada? Ela está focada em Jesus, ele é o centro, ele é todo o objeto da sua adoração. Assim nós devemos buscar fazer, torná-lo o centro e o objeto total da nossa adoração. E muitas vezes nós reduzimos na vida moderna, no cristianismo moderno, louvor e adoração apenas a momentos em que a gente canta e toca, ou até medita numa música, num salmo, alguma coisa assim. Mas na verdade a adoração é um estilo de vida. O seu estilo de vida é de um adorador, a forma como você vive é a vida de um louvador de Deus. A sua vida é isso ou não é? Não existe o em cima do muro. A gente precisa urgentemente direcionar a nossa vida num estilo de vida de adoração. A vida de adoração é uma vida que precisa ser descoberta pessoalmente. Eu posso lhe falar, posso lhe dar exemplos, testemunhos, alguém pode lhe contar de uma história que aconteceu, mas Deus preparou para você algo que só vai ser vivido por você. E se você nunca for para esse lugar, se você nunca for para o lugar de adoração, se você nunca for vivenciar uma vida no secreto, então provavelmente você nunca vai saber o que é isso. Hoje a gente encerra por aqui. Na próxima aula nós vamos fazer o fechamento do nosso módulo, falando principalmente sobre o papel da música no louvor e na adoração. Que Deus te abençoe.